Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a uma live aqui da Multiversal, onde eles retomam a questão do Valiant, né? Que o Valiant usa ali uma moeda para corroborar as teses dele, e ali eles vão argumentar que o Richard Carrer, que faz uma crítica ao livro do Valiant, segundo a Multiversal, em nenhum momento o Richard Carrer questionou a validade dessas referências citadas. Ele nunca disse que era uma fraude, que era uma montagem, nunca disse isso, tá? Ele reconhece que essas moedas, esses artefatos cristãos trazidos pelo Valiant são corretos, ele não questiona essa autenticidade, né? Não detecta ali nenhuma fraude, nada disso. Tá? Em nenhum momento o Richard Carrer falou sobre isso. Então, o argumento da moeda, de que você tem símbolos que são próprios da dinastia Flaviana, que estão sendo usados por cristãos no século I, que esse é o argumento do Valiant, tem símbolos próprios da dinastia Flaviana, no caso, uma âncora enrolada num golfinho. E isso está sendo usado por cristãos no século I. Esse argumento, então, que é usado pelo Valiant, a Multiversal ela considera válido, tá? Levando isso adiante, tá? Bom, esse react vai ser para mostrar, afinal de contas, qual a melhor pessoa para dizer o que o Richard Carrer falou ou não falou? O próprio Richard Carrer, não é? Então é isso que eu vou mostrar aqui, para a gente, afinal, ver o que o Richard Carrer falou sobre o livro do Valiant, né? Porque a Multiversal insiste em usar o Valiant como fundamento para suas teses. E está dizendo que o Richard Carrer em nenhum momento descredenciou o Valiant. Vamos ver o que o Richard Carrer falou. Vamos ver. Isso aqui é o blog do Richard Carrer. Ele fez uma resposta que eu já converti aqui e traduzi para o português. A falsa teoria de James Valiant, uma invenção romana do cristianismo. Tá? Vou botar aqui em traduzindo em português e vou destacar alguns pontos. Valiant e Farri estão avançando mais uma teoria da conspiração de imperadores romanos inventaram o cristianismo. Então, já de cara, já chama de teoria da conspiração. Tá? Valiant é catastroficamente não confiável. Cara, olha só. Catastroficamente não confiável. E vocês ainda querem usar o Valiant para provar seja lá o que for. Vocês ainda querem usar o Valiant como referência. Tá, vamos à frente. Eu tenho que ser franco aqui. O livro deles é insuportável. Eu mal conseguia suportar. Lutei para encontrar algo parecido com um argumento claro e coerente, ou mesmo uma declaração clara ou coerente da sua tese. Eu vou meter a questão da moeda, tá? A moeda, que a Multiversal fala que isso é coisa menor. Não é menor, não. Para o Valiant é a peça central. Essa imagem é a peça central de todo o livro e de todo o argumento. Concordo, Richard Carrer. Realmente, para o Valiant é a peça central. Porque aqui mostra uma moeda do tempo aqui, do Tito, né? Que mostra aqui um símbolo, que é uma âncora com um golfinho enrolado. Esta moeda, vamos deixar bem claro, esta moeda é do século I. Ninguém contesta isso. Está lá no Museu Britânico. Já mostrei isso em outro vídeo. Essa moeda é do século I. Essas duas primeiras aqui. Só que o Valiant coloca esta imagem aqui ao lado. E diz que os cristãos usavam o mesmo símbolo. Sugerindo que os cristãos do primeiro século usavam o mesmo símbolo. Isso não é verdade. Não tem nenhuma prova disso. Vamos aqui em frente. Valiant e Farri afirmam muito ao longo do livro, tipo insanamente muito, ao ponto de casos de loucura, ou seja, repete isso várias vezes, que o símbolo da família Flaviana é a âncora. Não há, literalmente, nenhuma evidência para isso. A âncora era um símbolo comum na época,
usada por muitas dinastias imperiais e reais. Eles próprios mostram que ela foi empregada pelas dinastias judaicas Asmoneus e Seleucidas, até mesmo com peixe, e apenas pessoas comuns de posse. Então não é um símbolo da dinastia Flaviana. Esse símbolo é usado na moeda aí. Esse símbolo está significando festina lente, ou seja, o imperador ele tem que ser ágil como um golfinho e firme como uma âncora. Mas não é uma coisa que foi inventada por eles. Isso já vai. Outros imperadores também usaram isso antes. Não é um símbolo dos flavianos. Observe que Valent não cita nenhum estudo sobre essas moedas, nem mesmo crédito da foto. Ele está se referindo a essa terceira aqui. Ele não cita nenhum crédito. Mas, ainda mais importante, nenhum número de catálogo, e mais importante, eles não citam discussões sobre essas moedas. Na verdade, omitir essas informações também parece obscuro. E isso é ainda mais verdade quando se trata de, surpreendentemente, a terceira imagem que eles implicam, mas nunca dizem se é algum tipo de moeda. É isso? Ou é um anel, um medalhão, uma pintura em catacumba? Você nunca vai descobrir, porque eles não citam nada. Que imagem é essa terceira aqui, que é usada pelos cristãos? Eles não dizem em lugar nenhum. Eles não dizem. Aí vem aqui à frente. Vamos à frente. Há uma pista. A outra evidência que eles afirmam é mostrada à direita, que é essa imagem direita aqui, que é encontrada na catacumba de Santa Domitila, com 2 peixes se alimentando de 2 bichos. Isso aqui não é golfinho. Isso aqui são 2 peixes. Já é uma imagem diferente. Essa imagem não tem nada a ver com a moeda. Ah, mas peixe e golfinho é tudo do mar. Gente, mas não é assim. Para eu dizer que uma coisa é um reflexo de outra, tem que ser igual, pô. Essa imagem aqui não tem nada a ver com a moeda. E essa imagem é da catacumba de Santa Domitila. A catacumba de Santa Domitila só começa a ser usada ali no século III em diante. Os símbolos, e está misturado, são símbolos cristãos e pagãos, está tudo misturado. A moeda flaviana retrata um golfinho. Não é um peixe. Essa imagem não apenas não se assemelha ao que eles afirmam ser um símbolo flaviano, que também não é um símbolo flaviano, mas, mais uma vez, eles não citam nenhuma fonte para essa imagem da catacumba. Até da catacumba eles também não citam. O que significa que não podemos verificar se é mesmo cristão. Essas catacumbas começaram pagãs, estão cheias de inscrições e artes não cristãs. Ou da data que vem. O que é crucial, porque essas catacumbas continuaram a ser usadas por séculos. É um cemitério, foi usado por séculos. Na verdade, a evidência cristã mais antiga, nesta ou em qualquer outra catacumba, é do século III. Nós não temos símbolos cristãos do século I. Não temos nenhum. Essa catacumba, que tudo indica que é um símbolo cristão, essa catacumba, eles não disseram, mas tudo indica que é do século III, esse símbolo. Valent e Farr não apresentaram nenhuma evidência de que esse desenho fosse daquele século, do século I, ou mesmo cristão. Aí vamos em frente. Agora vamos aqui, ó. Em resumo, a nova evidência de Valent e Farr, que é essa moeda, que é uma evidência física, que eles afirmam ser impossível ter qualquer outra explicação que não a deles. A evidência que estabelece a tese, além de qualquer dúvida razoável. Tudo isso está no livro, tá? São textos usados pelo Valent. Evidência muito mais conclusiva, que eles jamais imaginaram, que eles apresentam aqui pela primeira vez, é simplesmente fabricada. Olha aqui a frase do Richard Kerrer. Esse desenho, essa terceira imagem, é fabricada. Está escrito aqui, cara. Aqui, ó. É simplesmente fabricada. A imagem que supostamente revela como símbolo de Cristo replica exatamente uma emissão de moeda flaviana, não parece ser real, mas algo que algum maluco moderno desenhou em algum lugar
acho que nunca nos dirão onde, considerando que todas as coisas reais não evidenciam tal convicção. Os usos de âncoras e peixe parecem não ter nenhuma relação com isso, considerando que a emissão da moeda flaviana em si não está fornecendo nenhum símbolo distintamente flaviano, e é simplesmente um dos 12 símbolos lançados de uma série de 12 moedas, cada um para cada um deus olímpico, no caso ali é o deus Netuno. Essa imagem era simplesmente um símbolo onipresente amplamente reconhecido de Netuno, também conhecido como Poseidon, conhecido desde antes mesmo dos tempos cristãos, como podemos ver nos mosaicos encontrados em Delos. Tá? Portanto, quando Valent e Farry nos mostram alguns anéis de sinete, como esse anel aqui, com a imagem do golfinho da âncora, eles afirmam que são cristãos, mas não citam fontes, e nada cristão está neles. Não temos razão para acreditar neles. Dê uma olhada nesse exemplo do Museu Britânico, que eles afirmam ser uma imagem cristã, mas não há literalmente nenhuma razão para acreditar que seja. Ou seja, a única referência de que isso é esse sinete daqui, que é do século IV, tá? Esse sinete aqui é do século IV, não é do século I. Que é um símbolo cristão, está lá no Museu Britânico, e ele diz que isso seria um símbolo cristão, mas até isso é duvidável, é questionável. Porque isso pode ter sido usado por alguém que fazia parte da corte e que tinha simpatia pelo cristianismo. Então o cara estava usando aquilo, ele era um cristão, mas ele não estava usando aquilo como um símbolo cristão. Ele estava usando aquilo porque era um símbolo do império. Ainda não há esse link com o cristianismo, entende? Ah, mas o peixe a âncora é. Ok, separados. O problema é junto. Ah, mas eles pegaram a âncora e o golfinho e jantaram. Não, meu amigo, você tem que encontrar um símbolo exatamente igual. Uma âncora enrolada com um golfinho, usado por cristão. Tu vai me achar esse sinete aqui que é do século IV, não é do século I. Ah, mas se usou no século IV, usou no século I. Cara, isso é uma hipótese tua. Não há nenhuma evidência disso. Conclusão. Vou botar aqui conclusão. Aqui, ó. Esse livro é terrível. Sua tese nunca é claramente articulada. Nenhum dos argumentos a seu favor é lógico. E as evidências apresentadas variam de irrelevantes ou totalmente falsas, como no caso desse símbolo, totalmente falso. O livro de Valent falha em cada um desses requisitos várias vezes, na verdade, implacavelmente, página após página. É por isso que deveria ser descartado. Não perca mais tempo com isso. Bom, então, acho que ficou bem claro a posição do Richard Kerr. O Richard Kerr falou que esse símbolozinho, aquele terceirozinho, é uma fraude? Falou. Fabricado. Falou. Fraude. Tá escrito lá, cara. Tá escrito no blog do cara. Agora, tu quer continuar usando esse símbolo para corroborar a tese flaviana? Beleza, vai contigo. Segue em frente. Agora, que é uma grande engambelação, cara. Agora, cada um com seu cada um aí. Quer citar essa fonte aí? Eu descartaria essa fonte. Valent não é fonte para nada. Eu descartaria isso. É isso, muito obrigado.